Bueno, sou engenheiro agrônomo, sou de Brasil, e acá em Brasil tenho um viveiro de produção de plantas, pero especificamente para o bonsai. E vamos falar um pouco sobre isso. Pero primeiro tenho que agradecer aqui a Henrique Castanho, a Victor, que está ali um pouco manejando todo o tema, e a FELAB. E é importante falar um pouco de lo que se trata a FELAB. Em Brasil, acá, Henrique, tu sabes, aqui a gente não comenta tanto sobre a federação. A FELAB é a Federação Latino-Americana de Bonsai e que reúne praticamente os principais bonsaístas aí de Latinoamérica. Aqui em Brasil não se habla muito, pero agora vai começar a se falar muito mais, porque a FELAB agora tem uma direção diferente, que é um objetivo de poder unir o que são os bonsaístas de Latinoamérica. O vídeo esse que estou fazendo hoje e que muitos outros maestros já fizeram também, faz parte disso, da divulgação e da união que a FELAB quer fazer com o bonsai. Pois muito bem, mi viver se chama Bonsai do Campo e o nome é ha venido de esto, de produzirmos muitas plantas em el campo. Para que sepam, o bonsai ele tem, na grande maioria dos casos, uma parte de sua vida que passa em el campo, passa vivendo com mais força, com mais intensidade, para que pueda ganhar, digamos assim, mais corpo. E então, depois, nós outros fazemos um trabalho mais detalhado. Eu já he começado com o bonsai há muitíssimos anos, creio que agora é como uns 30, mais ou menos. E he tenido oportunidade de fazer muitas coisas em minha vida por el bonsai. Uma delas foi ter trabalhado em Mistral Bonsai, de Espanha, durante uns anos, quase 5 anos, e vivido na Espanha, e fui diretor da revista Bonsai Pasión, que toda a vida sigue na Espanha, e é uma das revistas buenas de bonsai hoje. A base dela é a Bonsai Sekai, de Japão, e é uma revista muito boa. Muita gente todavia sigue tendo sua coleção. Quando eu regressado ao Brasil de Espanha, comecei com o viveiro e me gostaria de comentar alguns pontos assim específicos sobre o tema de produção, porque muita gente me pergunta sobre isso, sobre como é o tema de produzir plantas para bonsai. Nós outros acá, apesar de estarmos em Brasil, posso dizer que se reuniram aí umas condições ideais um pouco para fazer esta produção. Primeiro, que meu sócio, tenho um sócio, e tinha um outro sócio também que tinha dinheiro para poder manter isto funcionando até que tivéssemos êxito com a produção. O bonsai é lento, a produção, há que acreditar muito, e depois, aqui um pouquinho mais adelante, vou ensinar o secreto principal para que tenha êxito na produção de bonsai. Nós outros acá, quando nós outros falamos de produção, temos que falar de duas formas distintas. Deixa-me afastar um pouquinho aqui. Assim. Pronto. Todas as plantas que vêm aqui, desde um junípero mais viejo, que está acá, hasta um outro junípero, este é um procumbens,
hasta pinos aqui que têm uma boa formação. E todas as plantas que vêm acá, pois são plantas que foram produzidas acá. Eu, quando menciono isto, que é produzido, que é hecho um bonsai, aquilo é hecho desde o princípio. Mira, os nebares que hacemos e os movimentos que temos aqui em alguns troncos, e que são hechos em los árvores, e desde muito pequenitos. Então, para isso, temos que fazer uma programação que é importante, mais do que todo, que é poder fazer projetos para os árvores, para que tenhamos êxito na produção. Desde plantitas pequenas, como esta, que é arce e a mamomide, hasta cercito também. Este é dechojo, também arce, hasta plantas que, como pré-bonsai, como borro harlandi, que tem aqui movimento. Isto há que ter projeto em mente para poder fazer a produção. E uma coisa não caminha sem a outra, porque se tu eres bonsaísta que te gusta ser el arte, por exemplo, como o juníperos aqui, que tem potencial bueno de ser trabalhado, é muito difícil tu viver hoje do bonsai sem ter que, às vezes, comercializar também pequenos árvores. Mira o juníperozito este aqui pequenito. A mim me gustam todos, pero os comerciais são importantes para que possamos ter êxito em la produção, desde os juníperos hasta las ceriças. E a principal dificuldade para produzir no bonsai é a diversidade que temos que ter de espécies, porque nós outros somos viveiro grande. Não temos hoje, creio que estamos aí com o total de gente trabalhando diretamente com isso. Acá somos umas 30 pessoas. E é viveiro que solo trabalha com pré-bonsai e bonsai. E a diversidade, isso de trabalharmos com muitas espécies diferentes, nos cria situações também muito diferentes, que é o fato de ter que conhecer a espécie em profundidade para sacar no melhor proveito. Ou seja, nós outros quando produzimos, claro que não queremos ter, e hoje cada vez mais, uma planta simples e comum. As plantas têm que ter seu encanto. E para isto, há que entender bem as espécies com que trabalhas. Nós hoje trabalhamos assim, por baixo, com umas 50 espécies ou mais, e fazemos muitos esquejes, para que tenham uma ideia assim, da quantidade de esquejes, que hacemos por ano. Hacemos em torno de 400.000 esquejes. E hoje temos em el campo, a área que é muito grande, temos mais ou menos umas 300.000 plantas em el campo, pensadas todas para o bonsai. Pero isto cada vez mais necessita de que tenhamos gente mais capaz de poder trabalhar nos árvores. No bonsai não é como uma planta ornamental convencional, não? Nós outros passamos por uma fase de agricultura, onde temos que fazer o preparo do suelo, as provas de pH, de abonado, de como se conduz, mas chega um determinado momento que entra a mano do homem para poder fazer o trabalho que faz com que o bonsai tenha uma diferenciação de outras plantas em geral. Pois bem, agora já há como, creio que quase 15 anos que estamos aí produzindo,
E hoje começamos a correr os resultados disso, de havermos sembrado muito e produzido muitos esqueixos, e os números assim são números expressivos. Nós outros vendemos acá basicamente para Brasil, nós temos exportações oficiais aí para outros países de Sul-América, pero acá em Brasil o bonsai se divulga muito. A gente, principalmente agora durante a pandemia, a gente ha buscado o bonsai como uma alternativa de poder passar alguns momentos aí mais cerca da natureza. Eu creio, particularmente, que isso foi uma tendência mundial para o crescimento do bonsai e de que a gente buscasse formas mais naturais de poder conviver desta forma, não? Para a gente que se quedou aí em sua casa, pues ter todo tipo de coisa, desde pues orquídeas, pues ornamentadas, pues bueno, todo tipo de planta. E o bonsai é uma arte de aquelas que se pode estar muito próximo de la natureza. Bueno, há duas maneiras de fazermos a produção. Uma delas é esta acá. Mira este, é nacercito pequenito, 2 anos, está em uma macetita e mira, o desafio é cuidar assim dos pequenitos, porque os árvores aí maiores já são mais fáceis. Pero aqui temos arbolito e eu sei de lo que são provenientes, pois estes aqui são de acordos, para que sepam, sabes o que é um acordo aéreo? Pois hacemos muito. Este ano mesmo, agora a princípios de primavera, creio que vamos fazer, já estamos com os acordos hechos aí de finais de inverno, como uns 8.000 acordos. Então, há que ter todo preparo de gente, um projeto para poder fazer tantos. Deixa eu me ensinar outro aqui. Mira o olivito este. Claro que no bonsai pequenito este aqui, comercial, é claro que não é o bonsai de hobbyista, que quer ser uma coisa um pouco mais profissional. Que este é um olivito comum, pero este arbolito aqui é que hace parte de uma grande parte da comunidade. Nós outros do mundo do bonsai não podemos nos olvidar de que somos muito poucos no mundo hoje. Não estão sobrando bonsaístas, não há demasiado bonsaístas, não, somos muito poucos, perdona. Quando haces uma live, eu gravo um vídeo, pois tinha ali 50 pessoas ou 100 pessoas, e que é muito diferente de outros hobbies que há por aí. Então, nós outros temos o dever de respeitar a todos, hasta aquele que quer ter assim, um juníperozito pequeno, que tem sua paixão também por o bonsai. Pero, isto não impede de possamos assim, ter aí nascer palmato. Mira o tronco esse que tem, que é rito, mira o grossor que tem. E bueno, o bonsai tem que ser para todos, para a gente que quer um pouco mais comercial, para a gente que quer aprender a trabalhar, a ser enxertos e ter os árvores, pues com um bom nebare, porque assim todos querem. Pero muitas vezes, se tu estás pensando em produzir um bonsai, tem que pensar que preço vai vender um bonsai que tu já está cultivando há 10 anos ou há 12 anos, mais ou menos, 12, 15 anos. E tem que estar preparado para que a pessoa te diga: é muito caro. Mira, por 10 anos de tua vida, passa muito rápido. Mira um borro Harland, que é uma planta que comercial também,
pero agora esta aqui já foi alambrada. Então, nós outros temos que muitas vezes contar com profissionais, outros do mundo do bonsai que vêm acá trabalhar com nós outros. Acá temos parceiro nosso que se chama Michel Bortolatti, que todos os meses vem acá nos ajudar. Mira, este aqui também é um bom exemplo. Queres ter um bom tronco de ficus como esse, que é um tronco aqui muito viejo, pois esse é proveniente de uma fusão de vários ficus. É outra maneira também de poder produzir dos árvores. Este juníperos aqui, viejito, mira a madeira, que buena. Este é proveniente de injerto. Então, quando tu estás com um projeto de fazer uma produção, tem que pensar nisso, que os injertos fazem partes, que as fusões, que você sembrar os bonsais também faz parte. Este é um injerto. Mira, é um juníperos horizontales e que tem 2 injertos de juníperos procumbens sobre ele. Então, claro, apesar de ser um tronco grueso, este tem como 3 ou 4 anos. E desta forma é que nós outros vamos montando nossos projetos. Pero agora les vou mostrar, porque falei ao princípio aqui de nossa charla, aqui, ó. Este é o verdadeiro secreto de la produção do bonsai. Lo temos aqui, ó, e los vou mostrar agora. Mira, está aqui, ó, aqui. Mira os esquejes pequenitos que tenho, e o segredo é ter determinação para poder produzir e acreditar que tu esqueje assim pequenito pueda se tornar uma árvore como um pinus grande como esse, ou como uma caliandra como esta aqui, com todo o movimento que tem. Isto é uma questão de projeto e tempo, mas não há mágica. De um esquejito deste, tem que sacar um novo bonsai. Assim funciona a produção. Não há milagre. Não começamos com árvores viejos, porque aqui, sobretudo, não hacemos o amador. Em Brasil não temos muito para sacar. Há 2, 3 ou 4 espécies, muito restrito e muito difícil de fazer. A produção, basicamente, é isso. Me gostaria de escutar algumas perguntas, se las temos, para que possam entender as dúvidas que podem ter com relação à produção do bonsai. Bueno, en lo que llegan las preguntas, yo tengo algunas dudas simplemente por la parte desde producción. Mencionas 400,000 esquejes al año. Es una cantidad enorme. ¿Qué tanto espacio ocupas para tener esto funcionando? Nosotros acá hacemos os esquejes assim. Mira, este é um esquejito de uma espécie de prunus. Mira as raízes que buenas. E esse aqui é um esquejito de olmo tino. Pois nós hacemos em canteiros elevados e normalmente cabem de esquejes pequenos assim, como 20,000 em cada canteiro destes. Então, claro, os esquejes são hechos muito pequenitos, um ao lado do outro, e temos como 25, por lo menos, canteiros desses. É uma área grande, onde hacemos solamente o enraizamento. É a primeira etapa da produção. Então, hacemos todos muito juntos, são todos assim, colocados um ao lado do outro. Então, a partir disto, primeiro, não hacemos todos de uma vez, porque começamos em inverno, haciendo de los árvores caducos, depois de las coníferas, depois temos ficus, e assim vamos fazendo um rodízio, pero de los 400,000, creio que hacemos,
isto se perde muito. Há espécies que mesmo tu utilizando uma hormona buena, à base de ácido indolbutírico, com um canteiro elevado, com nebulização para poder manter os esquerros umedecidos, mesmo assim, há anos que tu haces, pues, 10.000 esquerros, que uma pessoa hace acá, como uns 5.000 por dia, mais ou menos, hace do planta, pues, temos às vezes 10% de pegamento. Então, isto todo cambia muito de espécie para espécie. Então, claro, quando digo assim, hace 400.000 esquerros, opa, isso não quer dizer que tenha 400.000 mudas, quer dizer claro, que tem 400.000 tentativas de muda. E hacemos muito porque temos perda em todo o processo, desde o enraizamento, depois se saca e se põe em umas células de cultivo menores, aí se perde, depois vai ao campo, e isto se queda ali durante 2 anos, 3, 4, 5 anos, durante este período todo, se perde muita coisa. Então, a produção vegetal, assim como a agricultura em geral, não se pode dizer que é uma ciência exata, que tu vai ser tanto e vai ter tanto. É uma probabilidade. De hecho, Carlos, te hacen una pregunta sobre cuál es, en tu experiencia, la mejor especie que te da mejor rendimiento para cultivarla en suelo. O sea, ¿qué especie? Pues, te digo uma coisa, há muitas espécies que são buenas. Acá em Brasil, nós outros acá somos muito fortes em la caliandra rosa, a caliandra roja, a caliandra blanca. Há diversas espécies. Essas vão muito bem acá e aceitam muito bem o que são os movimentos. Então, claro, se tu tens um esquerre como esse, há 10 anos crees que poderia ser um esquerre simplesmente recto e formar e vender? Não é assim. Se isto aqui é demasiado alto, muitas vezes, quando se saca do canteiro, já se tem que tirar fora um pouco, porque a altura aqui se manterá para o futuro. E isto criará um material que não terá uma boa aceitação. Quanto mais o bonsai evolui, quanto mais popular quanto mais gente está na internet buscando cursilhos, buscando cursos online até ou presenciais, maior é a exigência no momento de produzir. Então, eu diria assim, que a questão principal não é a espécie que tu vai produzir, é a maneira que vai produzir. Porque mesmo as espécies que são mais comuns, como o lobo tino, que se vendia muito, simplesmente um tronquito com uma bolita, isto já se foi. Então, se querem vender um gnomo bueno, tem que ter um bom movimento, as ramitas e todo. E isto é o que hace o diferencial, basicamente. Sí. En eso te hacen unas preguntas sobre qué características buscas en los esquejes o observas para decidir si es un buen esqueje o no, y cómo los preparas. Bueno, los esquejes, las especies, praticamente todas, tienen su mejor época para cortar y para hacer los esquejes. Uma das coisas que a Bonsai do Campo aqui tem tido sucesso foi uma visão do princípio para poder fazer e criar as plantas madres, porque não adianta de nada tu saber do esquerre, saber da hormona, mas se não tem plantas madres para fazer os esquerres. Hoje temos, pero muito, a área aqui é muito grande, creio que são como 70 hectares. Temos como uns 15 hectares aí plantados, mais ou menos. E as espécies, uma das características dos esquejes é a questão principal da altura que tem.
esto es un trabajo que se hace, que, por ejemplo, este aquí, ó, es um prunus glandulosa, é uma variedade, os outros acá chamamos de sakura enana, e como podem ver, isso aqui, ó, tem uma altitude aqui, ó, não? Claro, há vários pontos de yemas acá, e que se são yemas que já não são viáveis, é possível que tenha um arbolito solamente com umas ramitas aqui acima. Então, esta parte aqui já é fora de proporção. Tem que pensar muito e nós outros já cometemos muitos erros com relação a isso. De fazer esquejes, pois, muito grandes e, ao final, toda a parte esta aqui sem yemas de brotação. Não são todas as espécies que permitem que hagas um corte aqui muito baixo e que daqui tenha novas brotações. Necessita ter as yemas acá, como os arces, por exemplo. Mira. Esse aqui é um arce, mira, tem um pouquinho de raízes, ó, não? E esta variedade tem uma característica de ter acá os entrenudos curtos aqui, ó. Então, claro, cada entrenudo aqui de um nascer, sabes que terá uma boa perspectiva de ter brotos novos por acá. Então, claro, conforme a espécie, conforme o esqueje, tem que ter muito claro o tamanho da árvore que quer ser. Incluso assim, se vai ser um projeto, por exemplo, eu quero uma árvore para tê-lo grueso, é um projeto para 5 anos. Pois o esqueje, muitas vezes, tem que ser mais alto, mais delgado, para que puedas criar um movimento e durante 5 anos para que ele se quede assim. Deixa eu me ensinar aqui, mira, este é um juníperos que tem um movimento no tronco e claro, o movimento esse foi feito como uns 8 ou 9 anos atrás. Pero, se tinha na época um esqueje pequeno, uma coisa é produzir um juníperosito assim, não? Pequeno aqui, 2, 3 anos, o outro é fazer um projeto para mais tempo. Então, isso tudo vai depender de como queres manejar isso em realidade. Una duda, Carlos. Diga. El clima, ¿qué clima tienes? Porque veo que muchas de tus especies son templadas. Entonces, me queda la duda, ¿qué tipo de clima mantienes y cuál clima tienes para producción? Bueno, acá, en la región que estoy, porque Brasil es un país muy grande, ¿no? Y, claro, la gente de fuera muchas veces piensa, mira, Brasil es un país tropical, calor todo el año, pero no es así. Nosotros estamos aquí ao sur de Brasil. E acá, na região que estamos, este ano, por exemplo, em inverno, há hecho menos 6 ou 7 graus negativos. É muito frio. Incluso as plantas tropicais que tínhamos no campo se morreram todas. Então, claro, como hacemos para produzir os árvores tropicais? As carmonas, ficus e outras plantas sensíveis. Temos ao que lá, na outra área, em outro terreno, cerca do litoral, acá de Brasil, que aí é um clima caliente. Então, temos que manejar desta forma, porque senão teríamos que ter muitíssimos invernadores acá para poder produzir as espécies tropicais. De acordo. Excelente. Oye, preguntas, dudas nada más, porque una cosa es cuando uno cultiva un árbol, unos cuantos árboles, y otra cosa es una producción masiva. La cuestión de manejo, por ejemplo, para enfermedades, porque hay una gran cantidad de parásitos, de insectos, de cosas que pueden afectarla. ¿Cómo lo manejan? ¿Lo manejan por temporadas? Te digo uma coisa assim, ó, vou fazer 2 comentários sobre isso. Um deles é assim,
se tú, pues, es una persona que tiene un hobby, tal, estás tranquilo, e um dia pensa que ha resolto aí tus problemas, tendo plantado em campo 1000 plantas, pues pode ter certezas que tus problemas recém empezaram agora, porque para tu cuidar de um montão de plantas, há necessárias muitas horas. E mesmo acá, com um montão de gente com experiências, agora estamos em um momento onde teríamos um lote muito grande de piracantas amarelas e que se passaram do tempo. Os brotes chupones esses tomaram conta e é mais rentável nesse momento eliminar todas, creio que são como umas 1.500 mais ou menos, e plantar de novo, porque não vale mais a pena manter. Então, produzir no campo tem suas vantagens. Claro, tu tens um grossor mais rápido, tem assim, o caráter da árvore é muito diferente, muitas vezes, com a rapidez de crescimento que tem. Pero o ojo tem que estar muito atento, porque se pode marcar o alambre, passar o tempo, o crescimento faz com que as ramas engrossem demasiado. Então, nós outros acá, se eu quero, por exemplo, produzir um olivito assim, com este tamanho, porque o objetivo não é assim, pobre Tramujas, tem uns olivitos tão pequenos, não é desta. É que tenho que produzi-los assim, porque o mercado pede que produza um olivo assim, saudável e pequenito. Então, este é um projeto. São plantas que vão para o campo, que se quedam 1 ano, 2, 3 anos, e as podas para poder quitá-los e pôr-los já em la maceta. Muito poucas plantas podem sair do suelo e ir diretamente para a maceta. Tem que passar por Este acá é um Juniperus procumbens. Este mostra bem o que é o trabalho. É um Juniperus procumbens, um bom movimento aqui do tronco. E está aqui na maceta plástica, principalmente os coníferos. Tem que sair do campo e vir para a maceta plástica antes de ir para a maceta de bonsai. Por isso tarda muitas vezes, pero mira o movimento que tem isso aqui. Mira, o movimento não é natural, tem que ser como a planta é pequena e mantê-la desta forma. E é assim. E quando me pergunta sobre as enfermidades, eu sei que é um problema, porque sempre quando tem diversas espécies diferentes em pequenas quantidades, isso é uma coisa. Mas agora quando tem assim, por exemplo, o ácer de sojo, por exemplo, vou plantar lá, tem 3.000 plantados ácer de sojo. Aí começam os problemas. Então, claro, no tratamento fitossanitário se hace. Mi sócio é engenheiro agrônomo também, eu também, mas ele é mais específico para a parte de tratamento fitossanitário e de abonado em el campo. E eu sou da parte artística. Então, claro, nós utilizamos produtos aqui muito fortes, que solamente para comprá-los com um receituário agronômico e toda a legislação é muito dura com relação à compra de produtos assim tão fortes. José te saluda ¿en qué época del año haces las torsiones más fuertes en los juníperos? Bueno, los juníperos, nosotros para hacer las torsiones, por ejemplo, los esquejes ya son diferentes, porque aquí no tengo conmigo, pero tengo que tener ya esquejes, no así como este, mira, así pequeñitos, ¿no? Esto para hacer el bonsai un poco normal. Los juníperos ya tengo que tener un esqueje por lo menos así, así, hacer las ponteras maiores. Em alguns casos, hacemos os acodos de las ponteritas dos juníperos. Como temos muitas plantas madres, muitas vezes hacemos agora como 2.000 acodos, por exemplo, al año. Ou hacemos os esquejes maiores.
E isto, depois de sacarlo, tem que estar um ano em uma maceta plástica pequena, para que tenhamos êxito nisso. Tem que estar firme em uma maceta, e depois disso, se pode fazer em primavera ou verano, quando queira. Acá nós vamos dobrando os árvores quando vem a lluvia, porque aí há 2 ou 3 empregados que são os que têm uma mão boa e ao final não pode trabalhar em campo e se queda na área protegida e dobrando os árvores e fazendo da melhor forma. Muitas vezes assim uma merda. Opa, perdona falar assim, pero é assim porque hasta os movimentos que tem que fazer têm que ser atrativos, porque senão se queda como um saca-cortiça, não? Como um saca-cortiça ou assim por delante. Tem que ter pues, uma boa criatividade no movimento para poder hacerlo pensando no futuro, porque o movimento que hace hoje irás a ser a cosecha de esto pues daqui 3 anos, 5 anos ou 10 anos, muitas vezes. Oye, una duda, porque no tengo mucha experiencia con caleandras. ¿Cuál es la caleandra de hoja más pequeña que tienen por allá? Hombre, la caleandra que tenemos acá de hoja más pequeña se llama caleandra de pauperata. La caleandra de pauperata, la hoja tiene, como es una hojita compuesta, pero tiene la hoja de menos de 1 centímetro. Es muy pequeñita, es así. Es una piracanta enana e que dá ao nordeste de Brasil, a los países mais, a los estados mais áridos. La hoja, la flor, para que tenham uma ideia, tem como uns 5 milímetros, mais ou menos. Oh, wow. Meio centímetro. É muito pequeno. Acá, a gente le gusta muito o que são as caleandras rosa. La caleandra celói. Mira essa aqui, que bonita. Agora estão com as hojas um pouco cerradas, pero mira o movimento que tem acá o tronco. Isto já de muitos anos, pero se comporta muito bem e aceita os movimentos com muita facilidade. Aí plantas, um exemplo, por exemplo, intente fazer um esquerre mais largo, por exemplo, desta aqui, desta espécie, por exemplo, que é lá cá nós outros chamamos de primavera, a buganvília. Isso aqui se hace uns esquerres, pois quando se queda um pouquinho lignificado e vai dobrar e já se rompe. Então, claro, há que fazer provas com as espécies para saber lá no melhor momento de fazer. Claro, nada quita a beleza, a hora já está quase sem flores, pero um bonsaíto desse aqui comercial, hasta eu lo compro, porque é muito bonito, mira. E assim é que se hace, assim empieza a paixão. Nós outros todos temos que ver que o bonsai comercial, quando é bem hecho, é o princípio, muitas vezes, de uma paixão que vai seguir por toda a vida. Nós outros sempre tentamos fazê-lo bem, incluso hasta os pequenitos, são alambrados, ou seja, são amarrados à maceta. É uma questão acá que gastamos muito com alambre de alumínio e todo, pero tentamos fazer de tal forma que a pessoa, se lo cuida bem, terá êxito para começar em el arte. Claro, claro. De hecho, te pregunta José de cuál es la caleandra brevis. Un momento, déjame ver. A brevis é a caleandra rosa. Ah, ok, y perfecto. La caleandra atuide é a caleandra roja. A caleandra roja já tem as hojas um pouquinho maiores e a flor um pouco maior. E aí não puedo fazer umas caleandras muito pequenas. Pero bueno, é a principal. A caleandra esta cá em Brasil, a gente lhe gusta muito, é uma planta muito fácil de podar, de pinçar. E hoje em dia tem que ser assim. A pessoa para ser especialista no bonsai, isso tarda um pouco,
Nosotros aqui que hacemos bonsai, que creio que há algumas pessoas acá que hacen bonsai há muitos anos, sabe que tarda um pouco ter um manejo mais adequado da espécie. E tu também, Henrique, tens uns bonsais que são muito grandes, os e amadores que têm as plantas grandes. Isso todo é um desafio que tu, para chegar nisto, claro, é um caminho, pero que muitas vezes tem que começar com uma planta pequenita. É a verdade. Sí, de hecho a mí me encantan y yo empecé con las plantas pequeñas, fue mi primer pasión, como lo mencionas, y todavía me siguen gustando mucho. Tengo una gran serie de esquejes que he generado, no tantos como tú, no tengo una producción tan grande, definitivamente, pero sí puedes generar desde bonsáis, desde los chito, que no hay otras formas de hacerlo bien, sino es a partir de algún esqueje. Sí, exactamente. Pero sí, el hacerlo tiene sus dificultades, porque producción masiva no es lo mismo que tener unos cuantos árboles. Cuando se tienen ya más de 1000, ya empiezan otros problemas sí, muy difíciles que no son fáciles. Mira, Enrique, es que son dos cosas diferentes. Para mí esto es mi profesión. Entonces, claro, para ser bien sucedido en mi profesión, es lo que he elegido para mi vida. Tengo que producir mucho. Yo soy un bonsaísta, me gusta mucho el arte del bonsai, pero tengo todo este encanto ahí por la producción. Y eso es importante porque tiene que estar en el campo y mirando y acompañando y sacando y los árboles y mucho. Déjame enseñar una cosa aquí para que lo vean un poquito de aquí. Estou com um amigo aqui, é um profissional. Olá. Este é Michel Bortolatti e Michel Avenido. Pero mira aqui a quantidade dos porferianos que estão aqui. Há montão de los grandes e buenos que necessitam estar entrando aqui adentro para poder fazer o que é a manutenção. Déjame caminhar um pouquinho aqui. Isto não costumo mostrar muito, pero aqui são pedidos de árvores que são apartados. E mira, eu, por exemplo, tenho muito orgulho de ter um macerzito como esse palmato. Mira, que bonito. A mim me encantam os árvores pequenos. E aqui tem um pouco do que é a produção. Agora estamos plantando aqui um pouquinho de chimpaco, de juníperos. Juníperos, ali temos piracantas, temos as ceriças, pois isto é uma empresa de bonsai. E aqui de todos, há moros, há criptomérias, e hasta aqui agora estão com as hojas cerradas. Pero mira aqui, as calendritas pequenas. Isto já produzem flores e são muito pequenitas, pero são os bonsai comerciais. É o que hace que se movimente aqui um pouco no negócio. Mira cá, tenho o Brazilian Rain Tree, que é o Pithecolobium. Agora tem as hojas cerradas. Este aqui mesmo tem um bom tronco. E estes são de semilha. Então, claro, tenho os de semilha acá, que tenho um controle, pero este aqui, que tenho acá, já é Yamadori. Então, é um universo das plantas que encanta muito e que, pues, aqui, neste caso, é minha vida. Tenho umas eucovas aqui, corticosa, tenho umas também muito buenas. Temos de todo muito bueno. Esta é a realidade. Esta mesa aqui com um montão de plantas é minha vida já há muitos anos. São plantas para todos os lados. La realidad sí, y es un trabajo de tiempo completo. Sí. Pero es un mundo muy interesante, muy bello.
obviamente con sus dificultades, pero también con sus bellezas. Sí, es verdad. De hecho, te pregunta otra vez José sobre la caliandra que él tiene. Él dice que la trajo de 2012, pero no la ha podido identificar correctamente. Tiene hojas muy pequeñas, pero la flor es blanca y rosa. Esto puede ser la caliandra espinosa, entonces, que es una caliandra que da aquí al norte de Brasil y que las flores son así, empiezan un poco rosa, después se ponen blancas. Es una especie muy, muy bonita y es una de que tiene lo carácter, por ejemplo, más bonito. La gente hace la coleta en regiones de Brasil, en los sertão de Brasil, onde muitas vezes passa mais de um ano sem uma gota de lluvia. Então, tem uma corteza muito grossa e são árvores viejas, em sua maioria com mais de 50 ou 70 ou 100 anos, muitas vezes, porque não crescem simplesmente. E quando não llueve, não sale hojas, se queda sem hoja durante todo o ano. Só vai ser nova brotação quando empieza a lluvia, vem a umidade, senão pode passar 1 ou 2 anos sem hoja alguma. Impresionante, ¿no? Sí, muy impresionante. Sobre todo la adaptación y manejo de energía para sobrevivir un periodo largo. Exactamente. Sí. E estas são plantas que solo tiene de amador. Porque, inclusive, ia trazer tenho uma, porque quando tu plantas como eu, porque eu sou uma pessoa que defendo muito o que é a bonsai de viveiro, não? Porque nós outros produzimos e mesmo assim temos juníperos muito buenos, muito viejos, que são hechos através de enxertos com 1, 2, ou 3 ou 4. Pero as caliandras essas solo podem ser de amadores, porque mesmo que produza caia o campo, que tenha o crescimento, por lo excesso de umidade, o excesso de água, já não tem o mesmo caráter, não tem as mesmas características da corteza e nem do tronco. Então, pues, hacerlas em viveiros não é a mesma coisa. Pero são caras também, né? Para consegui-las acá, a gente tem que sacar de lejos, é um trabalho, é difícil. Pero que también se pueden esquejar, supongo que porque la mayoría de las caliandras son más o menos sencillas en la forma de esquejes. No sé, estas particular, la espinosa, si sea difícil. Y sobre todo en climas húmedos, ¿qué tan fácil sea su crecimiento? Si tienen más problemas de hongos o alguna otra cosa. No, a caliandra acá, por exemplo, de hongo não temos problema. Temos um pouquinho de problema com nácar na caliandra, que se põe com a hoja já mais branquilha. Nós fazemos também muitos apodos. Por ano, por lo menos 3 ou 4 mil, e muitas vezes enraizamos a caliandra em 30 ou 40 dias. Podemos fazer o apodo e cortar ela coda em 30 ou 40 dias, mais ou menos. Isto é a região caliente e com muita umidade, plantamos muito. Acá, nesta região, já tarda um pouco mais. Pero hacemos de esquerda, hacemos de semilha, hacemos pues de todo. Nós outros, por incrível que pareça, não, que muitas vezes se diz, o bonsai de semilha porque tarda muito. Pois mira, no Brazilian Rain Tree, que é mostrado que tem um tronco assim, já como uns 15 ou 18 centímetros, foram hechos de semilha. Então, não é, nós outros acá, para as mirtáceas, principalmente, hacemos de semilha, que é a jabuticaba, que tem dificuldade de pegar de acordo, a Mircialia cauliflora, a Eugênia involucrata, a Eugênia uniflora, que é a pitanga que chamamos acá, e uma grande parte da família das mirtáceas, nós outros hacemos de semilha. É verdade, de semilha. Sim. Hacemos de todo, de enxerto, de semilha, porque
são todas práticas que temos que utilizar, porque como mostrei os esquerros pequenos ali, é uma questão assim de perseverança e de tempo. Não há milagre aí, assim, não, vai produzir bonsai e assim. Não é assim. Tiene que ter o tempo, pero tiene que hacer com que o tempo seja tu aliado, que esteja a tu lado e não contra ti, entende? Que tu aproveite todo o tempo. Não vou fazer esquerro, vou fazer a codo, vou sacar um esquerro mais grosso ou com melhores raízes, e assim faz parte isso todo o tempo do esquema da produção em grande escala de bonsai. Una pregunta, porque en producción en gran escala todavía no veo cómo lo solucionas fácil. El riego y evitar, sobre todo en estas macetas pequeñas, que tengan riego, pero si están en mesas o si están en el piso, si están a nivel de piso, no generan raíces que se anclan al piso. O sea, cuando tienes una producción tan grande, no es tan trivial la parte de regar y mantener eso y evitar que sea un problema. Não, é muito complicado. Digo que acá nós usamos o plástico, aquele que é a ráfia de solo. A ráfia de solo tem muitos viveiros para não venir la mala hierba, para caminhar e todo. Pero os bonsais não se quedam ali sempre. Se quedam sobre bancadas, toda a parte comercial, e se quedam ali no suelo somente na parte onde tem que criar raízes, tem que formar. Agora, aqueles bonsais que eu visto ali no suelo, que mostrei no juníperos e todo, isto foi plantado ayer e hoje. E, claro, isto para comercializar, a hora que é a primavera, por lo menos 3 meses. Então, tenho que deixá-los em um ponto sombreado para que fortaleçam, desenvolvam o sistema radicular, vê-los que têm que morrer, que se morram, por exemplo, que às vezes pode acontecer. Pero nós outros plantamos todos os dias del año, sem parar. Há uma equipe aqui plantando bonsai todos os dias, em verano, inverno, por lo que seja. E não é muito, pero plantamos aí como uns 3 ou 4 mil por mês, mais ou menos. Então, claro, aqui, por exemplo, não é um volume como Mistral, por exemplo. Mistral tinha uns números assim que muito absurdos, difícil hasta de compreender. Nós outros somos grandes e ao mesmo tempo pequenos, entendem? Nós outros, por ano, eu creio que vamos aí por 60 mil, mais ou menos, 70 mil como muito por ano. Entre bonsai e pré-bonsai, né? Os dois. Então, são plantas por ano. Então, claro, quando tu fazes uma produção, por exemplo, ia até trazer uma gardenia aqui, não é traído. Quando eu tenho assim um nacho, ou um juníperos como esse aqui, pequenito, que nós outros aqui vendemos como 2 anos, pero tem hasta mais, desde o esquerre a formar raízes, a não sei que, a estar aqui, já tem mais de 2 anos. Pero vendemos isto por 2 anos. Para que eu tenha com 6 anos ou 7 anos, eu tenho que ter uma produção muito grande e ter um planejamento também bueno, para que eu tenha com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 ou com 7. Então, quando tens uma espécie, hace uma produção, e quando chegas allá e tem com 6 anos, tem um lote muito bueno de 50 plantas ou de 100 ou de 1000 plantas, por exemplo, com 6 anos ou 7 de cultivo, e de repente elas vendem, tem que venir as que têm 6 para entrar neste sítio. Porque se acabam as plantas, dizem, vou começar, pois lo vou começar, isso tarda, pois, 4 ou 5 ou 6 anos, ou 7. Então, como bonsai, se não tens um projeto bem definido de o que vai ser, como vai ser, para quanto tempo é o projeto,
não funciona. Funciona um pouco como hobby. Não, eu tenho aqui pois uma área em minha casa, eu vou plantar aqui 100 plantas, sacá-las e vendê-las. Pois se é o momento de vendê-las, aí depois de 8 anos resolve plantar outras, pois são mais 8 anos. Então é muito complicado, porque acá temos muitas plantas de 10 anos e quando vai vender uma planta dessa de 10 anos, muitas vezes tu pides, não, são, não sei, $300, 400, não sei. E a gente comenta que é muito caro, e neste período, a pessoa ha se enamorado, ha casado, ha tenido um hijo, o hijo já está na escola, já sabe ler, escrever, já joga futebol com ele, e de hoje aqui cuidando do arbolito, porque 8 anos ou 10 anos é muito tempo. Passa rápido, mas é muito tempo. Então, a produção tem que ser baseada um pouco nisso. Então, você vai começar, pense o tempo, porque se vai plantar o solo pensando que vai ter em um ano, dois, pois não vai. Vai ter assim, se queres fazer isso, pois 2 anos, pois lo hace 3, senão. E hoje é muito complicado, porque a gente busca sempre alternativas assim, mais imediatistas. Então, fazer uma inversão como esta, assim, para longo prazo, é mais complicado hoje assim. Claro. Te hacen otra pregunta sobre qué época te conviene a ti más para hacer injertos en juníperos. Bueno, os injertos de juníperos são na hora. Agora, neste momento, estou fazendo injertos de juníperos, porque tem que ser aí primavera, verano, acá para nós outros hasta novembro, quando já começa a circular a sábia, é no momento de fazer o injerto, porque tem que ser rápido. Tu quando haces o injerto, quando lo atas, tem um período que tem que casar ali o câmbio e que a coisa empiece a se transpassar de um para outro. Se isso não for de uma forma rápida e efetiva, se forma o que é a casca, e empieza a ser a cicatriz e já não vai casar com nós. Deixa-me ensinar um pouco. Este aqui é um enxerto em um junípero mesmo, é um junípero tino, pero tiene una buena madera, mira las curvas, la curva essa é todo hecho aqui, então esto não é um amador, pero acá, podem ver que a ramita essa que tenho acá, foi um enxerto aqui, que entrou aqui, aqui tenho a rama essa enxertada, e acá tenho também as outras 2 ramas acá que também são enxertadas. Então, aqui é um junípero pequeno, bueno, e que foram feitos 3 enxertos ao mesmo tempo. E acá tinha uma rama que subia, eram juníperos muito altos que tinham movimento apenas abaixo. Então, se tem a oportunidade de estudar um pouco, de pensar um pouco sobre essa questão do enxerto, eu diria que vale a pena, porque é uma maneira mais profissional de fazer o bonsai e que não é impossível, é possível de fazer. O enxerto, enquanto não lo intentas, não sabes se é difícil ou não. E os enxertos diversos, apenas de encostia, a los enxertos nascer, que hace essa transfixia, que se diz, não, de furar ali o tronco e coisas desse tipo. Os enxertos fazem parte de la organização do bonsai, não só o enxerto, mas no acoplamento, nos acodos, são técnicas diversas e que muitas vezes vemos em livros de bonsai apenas como técnicas simples, não há como fazer a reprodução de semilha, de esquerda, de acordo. Para nós outros que somos produtores, as técnicas estas, sem dúvida que las levamos muito a sério, são assim, a maneira efetiva de conseguir resultado nos projetos que hacemos.
¿Tienes más preguntas? Sobre todo una que es, aparte de muchos saludos, una pregunta de que en cajón de cultivo, ¿cuánto tiempo le lleva para formar un tronco en Acer palmatum, aplicando la tabla en el Nevari como usted nos mostró? Bueno, también es muy relativo. Assim, o cajón nada más é do que um contenedor grande. Nós aqui plantamos o cajón que tem uma estética melhor. Eu creio que a madeira também acá, de certa forma, é barata. Eu vou ser um cajón de madeira de pinos aqui me custa muito barato. E lá o cajón esse vai durar como 3 anos, mas é mais do que suficiente para que pueda trabalhar o árvore, poder proporcionar mais substrato, poder poner adubo em maior quantidade, porque o objetivo de ter os recipientes maiores são justamente esses, não? Poder acelerar aí o crescimento do tronco e da árvore como um todo. Agora é difícil responder isso, mas Acer palmatum, pues tudo vai depender de que grossor que há em peças a trabalhar também. É assim, é todo um rompe-cabeças, porque, claro, tem que deixar crescer um líder para ser com que cresça, como eu mostrado nos arces aqui. Tem que ter uma estratégia para isso. É muito difícil responder quanto tempo em uma situação como essa. Claro, lo entiendo bien. Pues ha sido bastante interesante todo esto. De hecho, yo hago un poquito de producción, pero definitivamente nada cercano a lo tuyo. Y todavía lo he meditado si en el futuro hacer algo así, pero sí, siempre veo que es una cantidad enorme de trabajo y requieres tener varios trabajadores que te ayuden, o sea, porque no sí. Es algo que una persona o 2 personas puedan realizar. Ya requiere para una producción así y tener la visión a largo plazo, mediano plazo de varios años, pues es una inversión que se tiene que tener al principio y que va a responder hasta años, hasta el futuro. O sea, no es algo que se pueda hacer así tan fácil. No. É diferente. Eu, quando digo que vou ser um bonsai, eu não vou ser por completo, desde o cultivo. Pero o mais fácil realmente é ter-lo como hobby, é buscar um material que seja bueno, que tenha um preço que seja bueno, custo, e tu, com as técnicas estas, poder melhorá-lo, fazer os enxertos de raízes, melhorar sua conicidade, fazer as podas. Isto é o melhor. Produzir, pues, é uma aventura. A pessoa tem que gostar de produção, tem que gostar do sol forte, de estar no campo e de poder prestar atenção e acreditar que depois de 8 anos vai sacar uma coisa boa. Porque se ele saca uma coisa que não é boa, tampouco ele vai conseguir vender. Esta é a realidade. E aqui já passou muito e há muitas plantas aqui que são descartes que não tienes o que fazer. Eu não tenho o que fazer, pois a gente não tem interesse, a planta não tem atrativo e é assim. Tienes que ter um projeto, pero para um projeto bueno, às vezes vale mais a pena assim, não, vou fazer coisas buenas em vez de ser e pensar a ser mil, não, vou fazer 100 bem hecho. E daí sim lo haces, que tenha controle, que pueda controlar o que planta, senão é um problema. Aqui, nós outros com esse montão de gente que há, mesmo assim perdemos o controle com muita facilidade. Por las malas hierbas, ou por tudo que puedes imaginar. É muito trabalho. Um dia vou fazer uns vídeos em campo mostrando a dificuldade, a coisa toda, pero é muito prazeroso. Tiene que ter um pouco o espírito esse de produtor e dizer, mira, não vou sacar adelante e pelear por ele durante alguns anos. Sí, pues sí, bueno. Sí sería bueno verlo. Aquí les comento, Carlos va a estar participando en el próximo año en el Congreso de la FELAB, así que esperaremos mucho verte otra vez de nuevo acá
poder platicar. Esto será excelente. Y no sé si tengan alguna otra duda que quieran comentar antes de concluir con esta charla que fue muy, muy buena, muy enriquecedora. Definitivamente el tema es que normalmente no se platican tanto, porque en la parte de bonsai mucha gente platica, diseño esto, diseño aquello, pero la parte de producción y no subestimar estas cosas pequeñas que finalmente son las que atraen mucha gente, y el grupo mayor de gentes que empieza con algo de bonsai, y eso proviene de gente que al principio tuvo un acercamiento con plantas de este tipo, y a la fecha creo que todos nosotros cuando viajamos y vemos algo así chico, mira, esta especie no la tengo, no la conozco, es interesante, mira, se puede cultivar así, etcétera. Sí, não, verdade, verdade. E digo uma coisa, por exemplo, a greuia, que é esta que mostrei, esta é muito bonita, mira, é um bonsai comercial, pero mira as flores que tem, é uma greuia ocidentales, e te digo mais, que a produção de greuias empecé com uma ramita assim, há 7 anos, uma ramita que é trazido de fora. E ao final, pues, com muito trabalho e perseverança, com um esquerdo assim, se quieres, pode caminhar e ir muito lejos. Claro. Te preguntan si tus estudiantes tienen una buena pasantía en el campo de producción. Supongo que sí. Mira uma coisa, em realidade, não tenho estudantes, porque é que não tenho tempo. Então, claro, aqui no viveiro sempre é muito trabalho. A gente quando vem acá, pues, muitas vezes habla comigo um pouquinho, pero não consigo ter estudantes assim. Então, claro, participo de muitos eventos. Isso, sim. Vou fazer um curso agora que vou sacar online, que é um curso bem completo sobre multiplicação de plantas e tudo isso. E agora, recente, quase viejo, já que consigo fazer um ateliê para poder receber as pessoas da casa. Creio que o próximo ano, sim, que começaremos a ter umas pessoas e poder trabalhar mais isso. Mas, até o momento, é que não há tempo, de verdade. Créeme que te entiendo bien. Esta parte del tiempo es un arma de doble filo. Sí. Y es una que uno tiene que empezar a manejar bien. Sobre todo tener objetivos claros. Teniendo objetivos claros, entonces uno puede empezar a manejar lo que son tiempos, porque el problema es cuando la gente no sabe a dónde va, es el problema del que el tiempo les gana, tiempo no saben qué dirección y empiezan a dejar que el árbol siga su camino sin necesidad de que nosotros sepamos qué estamos haciendo ahí. Sí. Bueno, yo ahora tengo participado más de las redes sociales, haciendo vídeos y lives ao vivo, pero durante muitos anos aí completamente aislado aqui, porque era a maneira que tinha de fazer a coisa por funcionar. Agora é mais relajado um pouco, pois hago um montão de vídeos e me divirto muito, entende? Porque em la vida, na realidade, tem que ser assim. Tienes que ter prazer em lo que haces e bueno, e falar com a gente, conhecer gente, isso realmente me encanta. Hago uns vídeos, às vezes, há um montão de gente que assiste e habla de diferentes coisas e ao final, pois he criado um tempo para isto e hasta para mostrar coisas de viver, que durante, como eu te falei, muitos anos tivemos que nos quedar aqui concentrados aí para hacer que a coisa funcionasse bem. Bueno, minha gente, pues creio que nos quedamos por aqui.